Então, vamos à resenha sobre o texto Lições de um Pai. É uma história que é baseada em uma situação real, então se passa em uma realidade diferente da nossa, do ponto de vista sociocultural, né? Mas a gente percebe que família, né? O tema central aí é família, e a gente acaba relacionando ética e sociedade com essas questões relacionadas à família, e como essas famílias vivem, convivem e compartilham, né, dos seus valores. Então, a gente tem um texto, como foi colocado, com características muito humanas, um texto com características de envolvimento. Esse texto ele cumpre com esse papel inicial, né, para o estudo da ética e a desenvolver tantos temas que são ligados às pessoas e às relações humanas. Então, a dinâmica, ela parte... O Wilton, não foi nada combinado, tá, Wilton? Mas eu, antes de tudo, até por questões éticas, eu gostaria de dizer para vocês que eu li com muita atenção tudo que foi realizado por vocês e eu elaborei, dentro do roteiro, até porque foi uma atividade que nós já havíamos realizado, alguns aí já realizaram há um tempo bem considerável. Então, eu imaginei que seria possível que alguém não lembrasse do que teria feito. Então, aqui, até por questões éticas, eu peço para vocês a permissão, porque eu coloquei o conteúdo que vocês desenvolveram, eu abri aspas para a 29ª lição, que vocês deixaram como legado para a atividade, e eu estou apresentando o nome de quem fez. Então, caso alguém não se sinta confortável de ter o seu nome aqui exposto, vocês podem acionar a reação. Nós temos uma reação que é uma mãozinha, que é uma mão, né? Vocês podem acionar a reação dizendo que não gostaria, ou vocês podem até mesmo abrir o áudio e dizer: professor, eu gostaria de não ter o meu nome aí exposto no roteiro, mas eu acredito que isso não seja necessário, porque eu acredito que a minha ideia é dar valor e crédito a vocês que construíram de uma forma muito competente uma atividade, inclusive deixando algo novo, baseado nas experiências individuais e particulares, que só vai ajudar as pessoas que tiverem acesso. Então, o Wilton ele vai trazer para nós a experiência que ele teve com o texto. A partir do momento que ele acessou, que ele fez uma leitura, que ele desenvolveu um pensamento, e ele foi lá no formulário, desenvolveu o comentário, e a partir daí também, ele, de alguma forma, ele pode ter se identificado com algumas daquelas lições, talvez até com mais de 3 lições, mas aí a atividade ela solicitava que vocês enumerassem até 3 lições que vocês se identificaram. Então, a ideia agora é que vocês coloquem, não se apeguem a conceitos, a questões mais conceituais. Eu gostaria muito de ouvi-los e ouvi-las, né? Ouvi-la, no caso. Na verdade, o que vocês produziram baseado no conjunto de princípios e valores que vocês têm, porque vocês, desde que nasceram, vocês vêm construindo isso com todas as experiências, né, de vida, e ao ter acesso ao texto. E, no final, a gente vai abrir aspas para o Wilton deixar para nós o seu pensamento, né, a sua obra, a sua 29ª lição. Na verdade, é uma regra de convivência. Convivência é uma lição, é um ensinamento que vocês julgaram ser legal e que vocês querem compartilhar com todo mundo da turma, ok? Então, agora eu vou fechar meu microfone, vou passar para o Wilton. Ele pode ficar à vontade, se quiser pode abrir a câmera, abrir o áudio, e a participação é sua, Wilton, agora. Queremos lhe ouvir. Vamos lá, primeiro é um prazer, né? Meu nome é Wilton, sou estudante de licenciatura no 2º período, né? E resolvi antecipar essa cadeira porque eu precisava entender como é que eu deveria me comportar e agir dentro de um ambiente de trabalho no futuro, e achei pertinente e escolhi essa cadeira para antecipar. Esse meu texto diz assim, eu vou ler para vocês.
Antes de tudo, que texto maravilhoso, uma história que mescla sofrimento e resiliência por parte de um pai acometido pela doença. Mas, mesmo permeado na dor, decidiu deixar ensinamentos aos filhos, pois sabia que sua ausência ia lhe fazer falta. Ele tentou alertar-lhes do que se deparariam em suas vidas e deu conselhos valiosos que nenhum valor monetário seria tão precioso. Movido pelo amor incondicional e de uma lucidez incrível, Paul deixa uma, entre aspas, lista do bem viver, né? Como assim eu considerei. Como decidi chamar, ensinamentos que confesso, enchi os olhos de lágrimas, pois me lembrei do meu pai, que me passou alguns desses e também já se foi. Mas o que fica realmente explícito é que quando os valores bem repassados logo cedo na vida dos indivíduos, consolida uma base ética e moral sólida, desprovida de preconceitos e recheada de respeito ao próximo e a si mesmo. Aí é que se encontra a verdadeira herança que um homem pode deixar aos seus descendentes, o verdadeiro legado, a sabedoria e o apreço ao bem. E eu decidi colocar como um último conselho, né? Porque a dimensão da fé é importante, e eu decidi colocar esse seguinte conselho, que quando você se deparar com o impossível aos olhos dos homens, saiba que nada é impossível aos olhos de Deus. Creia. Talvez seria isso que eu deixaria para os meus filhos, esse conselho também, já que tenho 2, né? E eu tenho uma grande amor e paixão por eles, mas eu decidi para eles, olha, seu pai, se disse para eles, parece ser coincidência, né, Steixe? É uma frase que, quando você escuta, Yasmin e Pedro, o que seu pai sempre diz a vocês? E o que eu sempre digo a eles que seu pai não tem dinheiro, nem ouro, nem tesouros, mas eu deixarei para vocês a educação. Foi o que eu sempre prezei para deixar para o meu legado para os meus filhos é a capacidade deles repensarem, raciocinarem, executarem suas atividades sem a dependência de mim. Eu acho que eu sempre pensei que quando eu estiver velhinho e olhar para trás e ver que meus filhos não dependem de mim para sobreviver, para comer, eu vou ser um cara de sucesso, porque na realidade para mim o sucesso é quando os meus filhos não dependerem mais de mim para sobreviverem. E é isso que eu quis fomentar neles a vida toda, para que existisse esse amor, claro, mas também existisse esse desligamento, né, de mim e da mãe deles, né, e fazer com que eles sejam capazes de viver suas experiências e sua vida, né, de maneira independente. Não sei se eu fui suficiente, professor. Excelente, Wilton. Parabéns, a gente agradece demais a sua participação. E o que me chamou muito a atenção é que você se identificou com lições que até alguns colegas também se identificaram, como, por exemplo, a ideia do otimismo, né? Aquela coisa do copo meio cheio e não meio vazio. Então, você colocou como algumas das lições a questão do otimismo, a questão da humildade, que é muito importante no exercício da ética, né? E, assim, eu fiquei muito satisfeito, sua participação brilhante, agora emocionante também, né? A gente agradece demais pela tua participação. Queres falar mais alguma coisa em relação às lições? Eu só quero dizer que, embora eu já tenha um pouco de idade, né? 42 anos eu tenho, e para muitos achavam que já estou velho para a universidade, e graças a Deus, e graças aos meus filhos, né? Até a Yasmin, para você ver como quando a gente ensina algo para uma criança e dá uma história para ela, dá uns ensinamentos, ela me ajudou a entrar na universidade. Olha, ela tem 17 anos, então ela pegou a educação, o aprender como meta de vida, como único caminho. Hoje ela enxerga para mim, ela enxerga que o caminho de se vencer é o estudo. Então, ela me ajudou a entrar na universidade, ela me ensinou a fazer a redação, porque eu terminei em 99, no ensino médio, e fazia muitos anos que eu tinha feito uma redação, ela me ajudou. E hoje eu digo a ela que, olha só, como valeu a pena você aprender. E hoje ela entendeu que aprender é o caminho do sucesso. Hoje ela faz enfermagem e eu passei para educação física no mesmo Enem. E foi bonito isso para mim. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida, foi quando a gente juntos desbruçamos no resultado do Enem e eu vi que realmente a minha missão foi cumprida, porque realmente ela entendeu o caminho que eu queria que ela entendesse. Ela hoje é uma ótima menina,
uma menina estudiosa, capaz, com o pensamento da mulher moderna, mas com os princípios, né, da sua família. E meu filho é bem no mesmo caminho. Então, estou muito feliz, professor, muito feliz em estar aqui com o senhor e com essa turma tão seleta que vai nos fazer crescer muito mais por esse tamanho. Então, não é uma coisa que degrada ou deprime nossa disciplina. Pelo contrário, vai nos engrandecer bastante. Legal, Wilton. Muito bom. Ficamos muito felizes em ter a sua participação e muito legal mesmo. Acho que começamos com o pé direito, hein? Vamos ver quem vai vir agora pela frente. O Wilton foi fantástico, foi muito bom a participação dele. Quem será agora, hein? Eu confesso que eu não sei não quem vai ser a próxima pessoa, não. Débora. Vamos ter a participação de Débora. Débora, não precisa ler, até porque os textos foram extensos. Eu queria que você, nesse primeiro momento, de maneira geral, o seu entendimento sobre o texto, e depois a gente quer saber a sua frase, né, as suas aspas. Mas, assim, como é um texto até certo ponto longo, que vocês construíram, então não precisa vocês se apegarem a fazer a leitura, não, tá bom? Vamos lá, Débora? Certo. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Deixa eu clicar a Se câmera aqui abrir para a câmera, ficar mais... vai ficar bem bonita no vídeo, viu? Bem, sou aluna do 4º período de Educação Física e a disciplina de ética, assim, para mim, eu tive interesse de pagar logo, assim, apesar de não estar tão blocado, porque acho bem importante e eu gosto bastante de refletir. Então, no texto, né, a gente encontra 28 lições que ele deixa quando sabe que tem pouco tempo de vida. E, assim, eu particularmente me identifiquei bastante com o texto, porque eu passei por uma situação que a minha mãe ficou doente, assim, bem, num estado bem grave, também de câncer, e a gente percebe, assim, nesses momentos, o quanto que a gente deve mais estar ocupado das boas coisas da vida, de proporcionar sempre o bem para os nossos, eu gosto de falar assim, para os nossos irmãos, porque eu acredito que a fraternidade é um ponto bem importante e que todo ser humano ele deveria ter essa consciência bem desenvolvida, né? De ver um ao outro como irmãos e ajudar sempre no que for preciso. Dentro das 28 lições encontradas lá no texto, para mim, assim, eu fui tocada por todas, mas eu acho que a que mais, assim, faz sentido para mim, que eu mais me identifiquei, foi a da humildade, né, de ser sempre humilde. Principalmente, assim, porque me vejo agora nesse papel de estudante, fazia um tempo que eu estava sem estudar, e como é bom a gente ter a humildade sempre para aprender, em qualquer lugar na vida, né? Principalmente a gente que estamos nessa formação, nesse processo para sermos docentes, é um processo assim que a gente nunca pode parar de aprender. Então, a humildade é, assim, aprender com qualquer pessoa que a gente possa encontrar no nosso caminho, não só com os mestres, com os doutores, mas saber que todo ser humano ele tem algo que pode ensinar para a gente, que às vezes assim pode ser uma pessoa que tem um baixo grau de instrução, mas que tem ali uma sabedoria de vida para compartilhar e que a gente pode realmente guardar no coração os aprendizados que os encontros da vida proporcionam. Então, a 29ª lição, né, que eu coloquei foi: sorria mais e chore menos. Faça sorrir as pessoas que ama e carregue sempre a bondade em seu coração. Quando cair, aprenda a levantar. Peça ajuda sempre que necessário. Existem muitas pessoas boas no mundo. Não se vai longe sozinho, juntos somos mais fortes. Seja fator de soma na vida do próximo. E é isso. Parabéns, Débora. Belíssima, deixou um belíssimo, eu chamaria até de epígrafe, uma belíssima frase para nós.
E, assim, eu fico muito feliz porque o meu papel é só fazer, eu só faço mediar, né? Mediar um processo de ensino e aprendizagem onde vocês brilham demais, né? Até agora, a gente percebe, né, o Wilton com as palavras, com a questão da família, né? E você também traz agora uma experiência também muito bonita. Então, a gente cresce muito juntos, compartilhando tudo isso com nossos colegas, né? E nem sempre a gente tem essa oportunidade. E atividades como essa que eu estou propondo com vocês, bem como os filmes também, além de fazer com que a gente possa pensar e desenvolver informações, ideias e compartilhar com essas ideias, é muito para que a gente possa se aproximar mais e conhecer um pouco mais da história do outro. Isso é muito importante. Então, a ética, muito embora ela tenha essa característica da filosofia, ela vai, pelo menos a postura que eu vou ter com vocês é sempre de ouvir bastante, é sempre de compartilhar ideias, de fazer com que o outro possa, de fato, crescer junto comigo. Então, até mesmo uma questão que você colocou, né, Débora? A generosidade foi uma das lições também, ser atencioso e ser generoso e atencioso. Então, eu acredito que esse é o caminho que nós vamos trilhar nas nossas aulas, sempre pensando no coletivo, sempre pensando é muito comum que as pessoas queiram apontar o dedo e fazer julgamentos de valor porque a outra pessoa se comportou da forma que se comportou, e muitas vezes elas não param para pensar do contexto que envolvia a tomada de decisão daquela outra pessoa, daquele irmão, daquela irmã, como você muito bem colocou. Então, a ideia da ética é justamente essa. É essa possibilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? E de buscar sempre colaborar para a melhor convivência possível. E, no nosso caso, dentro da sala de aula. Então, hoje já é uma oportunidade que eu tenho, mesmo que de maneira remota, de trazer para vocês esse meu olhar e essa minha intenção de construir uma relação com vocês muito sólida, né? E de dar sempre o melhor que eu posso dentro do sistema que nós estamos inseridos, né, dentro da universidade, para que a gente saia no final com a sensação boa, que valeu a pena a gente ter convivido e participado de todas essas atividades. Então, tá de parabéns o Wilton e Débora até agora, e a gente vai participar também Professor, agora. Oi, Débora. só fazer um adendo. Essa última frase que eu coloquei aqui, seja fator de soma na vida do próximo, né, na vida dos demais. Eu aprendi isso vendo um vídeo da professora Lúcia Helena Galvão. Eu gosto muito de assistir o canal da Nova Acrópole, e assim, foi algo que eu realmente guardei no meu coração, porque eu acho que o momento, assim, devido às crises econômicas, o contexto que a gente está vivendo, é observável que existe uma tendência ao egoísmo. E aí, num desses vídeos que eu assisti, ela falava muito sobre as atitudes que a gente tem que beneficiam mais pessoas além de nós mesmos. Então, acho que assim, que é algo que é para a nossa vida, sempre pensar como é que podemos atingir o coletivo de uma forma positiva a partir das nossas atitudes. É isso. Muito bem, Débora. Parabéns novamente. Jacinto, agora vamos ouvi-lo. Não precisa se apegar, Jacinto, a fazer a leitura do seu texto. Nós queremos, nesse momento, ter acesso às suas ideias, à experiência que você teve com esse texto e, obviamente, ter acesso à sua frase, à sua, vamos dizer assim, o seu ensinamento ou a sua regra de convivência. A palavra é sua, Jacinto. Tranquilo, professor. Primeiramente, o texto que você passou para a gente foi um texto muito gratificante de se ler, porque assim como o Débora, ela citou aí uma experiência que ela teve, eu também tive experiências na minha família, em que minha mãe teve câncer
venceu. Mas também eu tive uma experiência que, infelizmente, não houve êxito com meu avô e também com uma prima. Então, assim, a partir do texto, a gente consegue se emocionar e também perceber o quanto a vida se torna curta e, ao mesmo tempo, preciosa, e que devemos aproveitar o máximo possível que podemos ao lado das pessoas que amamos. Porque, assim, ele até cita no texto, que a gente vê também em filmes, que às vezes, quando a pessoa tem pouco tempo de vida, ela tende a tentar fazer coisas inimagináveis que são importantes também, mas o que o texto foca é muito mais a família, são as pessoas que estão próximas a ele. Então, foi isso que me marcou muito na questão do texto. Muito bem, E Jacinto. algo, Pode continuar. e algo, e algo que eu levo como ensinamento, eu achei muito gratificante o ensinamento que eu coloquei também colocar algo muito parecido, mas eu coloquei com relação à saúde mental, porque eu vi que é algo que nos tempos atuais tem se repercutido muito, a questão de doenças que envolvem saúde psicológica e mental, e que assim que a gente precisa estar bem consigo mesmo, estar bem para assim ter uma vida sadia, que às vezes você estando bem consigo mesmo, você também consegue perpassar esse bem para o próximo. E foi bem isso que eu consegui compreender do texto e me identificar. Muito bem, Jacinto. Parabéns pela sua fala. Até lembrei do conceito da Organização Mundial de Saúde, de saúde, né? O conceito de saúde, há muito tempo, há muitos anos, já não está associado à questão de ausência de doença. Então, é aquele perfeito bem-estar físico, né? Mental, como você coloca, e, infelizmente, a gente está vivendo num momento onde as doenças associadas, né, às questões ansiedade, depressão, o próprio estresse, né, as doenças que estão ligadas aos aspectos psicológicos, elas são as mais prevalentes atualmente. E, através delas, até outras se desencadeiam. Então, o conceito de saúde chama atenção sobre isso. Esse perfeito bem-estar físico, psicológico e social, né? Então, além disso, eu, olhando as lições que você colocou, me chamou a atenção também a questão de nunca abandonar o amigo, né? É uma outra reflexão importante, porque não é fácil a gente ter amigos e amigos preciosos, amigos agregadores, amigos que sentem as coisas que nós sentimos. Então, você colocou, uma das lições que você se identificou foi justamente essa, né? Eu enterraria cadáveres por meus amigos, se eles me pedissem. Então, eu achei bem interessante as suas colocações e a gente agradece pela sua contribuição na nossa aula. E aí nós temos o Bruno agora. Bruno, ele vai trazer para nós da mesma forma, Bruno. Bruno, ele colocou como lições, antes que Bruno se posicione, só para você lembrar, Bruno, porque não está nos slides, né? Então, você colocou como lições ter a sua opinião, mas parar para refletir no que o outro está dizendo e voltar atrás quando souber que está errado. Isso é importante. Isso tem a ver com a questão da humildade também, né? Sempre olhe para o lado bom das coisas, a lição do otimismo, e cuide do seu corpo. Então, essas foram as lições que o Bruno mais se identificou, de modo que eu gostaria que ele nos compartilhasse agora, de maneira geral, qual o impacto que esse texto teve para com ele e também a sua lição, né, a sua 29ª lição, Bruno. É contigo agora. Certo. Pessoal, tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, Bruno. Pessoal, não tem o Sim, webcam, irmão. professor, Sim. Tá no perfeito. computador. Tá ótimo. Vamos lá. Como meus colegas também aí passaram por situação parecida com a do texto, né? Eu também me identifiquei bastante por passar essa situação com a minha mãe. E, assim, ela não me deixou uma lista de conselhos,
mas com certeza ela me deixou muito aprendizado pelas suas atitudes. Me ensinou muito e formou o caráter de homem que eu sou hoje. Eu tenho 19 anos, 20 anos, completei 20 anos. Estou no quarto período também, sou da turma de Débora, entrei 20.1. E achei um texto bastante interessante, né? Por me identificar. E sobre a minha 29ª lição que eu deixei, de respeito a ter mais de um hobby, né? Ter um hobby para você fugir do dia a dia. Porque muitas vezes a gente tá tão naquela de só trabalhar, só estudar, só correr atrás das coisas e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Eu acredito que o corpo, a mente saudável são essenciais para o ser humano. Parabéns aí pela sua fala. Parabéns para vocês que participaram. Todos participaram de forma brilhante.